Bom dia, graça e paz a todos os meus irmãos e irmãs do canal Expressão da Graça com esse irmão José Isidro de Almeida. Sejam todos bem-vindos para mais uma reflexão deste alimento sólido que é a palavra do Senhor Jesus. Muitas coisas se dão por entendimento e as pessoas no sistema religioso continuam ainda persistindo na questão da existência de um ser imaginário chamado Satanás ou Diabo. Então, a gente vamos dar uma pincelada mais uma vez para tentar esclarecer a esses irmãos eleitos do Senhor que que vivem no engodo do sistema religioso e nessa fictícia paranoia de que Satanás é um ser espiritual, ou o diabo é um ser espiritual, ou é um inseto chamado de gafanhoto, ou devorador, como eles dizem, ou então esse ser místico, folclórico africano, que são os caboclos, os espíritos disso, os espíritos daquilo, e mal interpretado sobre as questões dos espíritos imundos da Bíblia, que são as obras da carne, e muito eficácia para o sistema religioso aplicar nas vidas das pessoas e fazerem medos sobre um ser imaginário. Fábulas, falácias, apenas simplesmente vãs filosofias que é aplicada à vida dos irmãos. Então, meu tema é: a Bíblia se refere a quem ou que, como Satanás ou o diabo? A quem, o que é, ou que se refere a Bíblia com relação a diabo ou Satanás? Em um dos escritos, eu sempre gosto de escrever os pensamentos e trazer para os irmãos a eficácia daquilo que o Espírito revela. Então, avaliando e olhando as Escrituras, 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, por onde eu quero começar, está escrito: entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor foi justamente o dia do seu juízo. E todas as pessoas que até hoje se entregam às concupiscências da carne, a carne vai para o inferno, sepultura, para que o espírito seja liberto, salvo das obras da carne, se desprendendo e se elevando aos céus em um corpo glorioso como do próprio Cristo, como está escrito na Bíblia. O que Paulo quis dizer com isso, então? Entreguem esse homem a Satanás. Perceba que agora o que ele quis dizer em Romanos 1, 24, 28. O que ele quis dizer lá em Romanos 24, 28? Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas às impurezas sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, do seu entendimento, porque tudo isso é gerado pela mente humana, pela alma, que expressa emoções. Deus não lida com as emoções do homem, nem da carne, mas lida para a consolidação da glória do Espírito, e não da carne. Veja, as impurezas sexuais segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para degradação de seus próprios corpos entre si, além do mais, considerando que desprezam o conhecimento de Deus, como o sistema religioso despreza o conhecimento de Deus. Ele mesmo os entregou ao Hades, ao Sheol, à sepultura, ao inferno, de suas próprias mentes,
depravadas que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Mas isso tem soberania de Deus. É Deus que entrega ao homem as suas concupiscências da carne, para que o espírito possa crescer em glória. Porque entregou-lhe as suas próprias mentes depravadas. Em Romanos capítulo 8, no verso 7, está escrito que porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, a alma é inimiga de Deus, e fica os evangélicos, os crentes, o sistema religioso dizendo que a gente tem que conquistar almas para Deus, para Jesus. Que pena, né? Essa mentalidade doentia, infantilizada, né? Corrupta, malvada, que se submete a escravizar as pessoas em um pensamento filosófico de uma psicologia indutiva aos erros da carne. É inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Não se submete à lei de Deus, porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, facultando assim a ausência do amor a Deus, do amor a Deus. E o que fica dentro desse dilema? O medo, as ações de perder uma salvação que nunca vai perder, porque o espírito não é passivo de condenação, mas a carne é passiva das disciplinas. Aquilo que a carne faz, a alma, as emoções, ela mesmo se autodisciplina, porque perante os outros seres humanos, porque vivemos em coletividade, somos seres comutativos. E quando cometemos erros, somos julgados e disciplinados pela própria carne. Por isso que bem cita Jesus lá no livro de Mateus: deixe que seus mortos enterrem seus próprios mortos. Mortos na carne, porque a carne vai para a morte. E os mortos porque já morreram. Mas o espírito não. Ele é vivificado, salvo. E então Deus não entregou-lhe a um anjo que supostamente se rebelou-se contra ele nos céus. Diabo. E foi expulso de lá, como muitos inocentes acreditam. Foram entregues às suas próprias mentalidades carnais, que lhes conduzem a praticar tudo o que é reprovável e, por fim, a morte carnal. Porque é o que dá. Deus nos entregou as vontades carnais. A gente que está na graça, livre de perto, procura não seguir essas ordenanças do mundo, não seguir esse preceito, não procura não errar o alvo, que é Cristo Jesus, é viver no Evangelho de Deus. Portanto, entenda de uma vez por toda que diabo é uma figura de linguagem que apenas faz referência à pessoa da carne, a pessoa da carne humana, e não à pessoa do espírito que habita em nós, ou um ser espírito que vem de fora e leva as pessoas às práticas mais. Isso é bode expiatório. As pessoas dizerem que praticou determinados delitos da vida por causa de um Satanás, de um ser espiritual. Mentira! Ele praticou porque ele se entregou às vontades da carne, à natureza humana. A natureza humana, ela é degradável. Em Romanos capítulo 7, no verso 18, porque sei que na minha pessoa, disse Paulo,
não reside bem algum. Portanto, o desejar o bem está presente em meu coração, na minha mente. Contudo, não consigo realizá-lo. Perceba que Deus entregou-lhe a sua mente depravada para a degradação dos corpos entre si, e não a degradação do espírito. Paulo tinha essa convicção da degradação da sua carne, da depravação da sua mente. Mas Paulo lutava, porque ele disse: combati um bom combate. Ele combateu a si próprio, a natureza humana, as emoções carnais que vêm da propriedade da mente, que é a alma humana. Por quê? Porque quem comete as obras da carne, ou seja, se colocando debaixo da lei abolida e transgredindo ou cometendo erros humanos, é a mentalidade da carne. Ou seja, a pessoa da carne, o ser humano, e não a do Espírito, porque no Espírito está a perfeição de Deus, porque nós somos perfeitos perante Deus. Por isso Cristo destruiu o seu próprio corpo, ou seja, a pessoa de sua carne, o diabo. Para quê? Para a libertação do Espírito Santo, que habitava preso em seu corpo carnal, imperfeito e corrupto, que em toda a sua vida na terra tentou conduzi-lo à corrupção e à perdição, as tentações que Jesus sofreu, Jesus de Nazaré. A corrupção, como anda até hoje ao derredor do ser humano carnal, seja ele próprio ou outro sendo usado para levar ao erro. Assim como o sistema religioso nos tenta conduzir a cometer erros, chamando Deus e Jesus de mentiroso. Tentando corromper e conduzir os nascidos do Espírito à perdição, mas não pode prevalecer contra o Espírito e nem manchá-lo, pois a perfeição de Deus nele, nosso Espírito é perfeito perante os olhos de Deus. Para Deus morar dentro de nós, Ele teve que nos purificar no sangue de Cristo na cruz. Uma verdade, pois o Eterno não habita onde tem pecado. Portanto, não temos pecado. Quando uma pessoa confessa a Deus os seus pecados, a Deus está anulando o sacrifício da cruz do seu Filho Jesus. Não existe duas forças espirituais. Não existe duas forças espirituais. Não existe. No universo, só existe a do Supremo e Eterno Criador. Ele foi à cruz para destruir os nossos pecados, as transgressões da lei. Pois nossos pecados, na realidade, foram perdoados antes da fundação do mundo. Os pecados dos gentios já tinham sido perdoados antes da fundação do mundo, porque também nele estáis aperfeiçoados, assim como disse Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 10. E aí está essa breve reflexão sobre o diabo, nosso diabo, eu, Satanás. Aquilo que eu faço à vontade da carne é reprovável perante a Deus. Um forte abraço a todos, paz e graça. Até o próximo live com alimento sólido de reflexões do Expressão da Graça. Beijo no coração de todos e até a próxima, na certeza que Deus estará nos alimentando. Um forte abraço. Fui!